Os irmãos podem sair de seus lugares, pode vir, pode ofertar. Aleluia. Glória a Deus. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar, te servirei, porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste lugar. A graça e a paz, irmãos, amém? Jesus está na casa? Quem já sentiu aí fortemente a presença do Espírito Santo? Nossa, eu falo que eu já estou impactado com o culto até aqui, né? Deus já falou fortemente com os nossos corações. Eu estava ali sentado, eu pensei assim, falei, Deus, toma a Cris ali, faz ela pregar hoje, vai, né? Vai usando ela, vai usando. Irmãos, é maravilhoso, né? Aqueles dias que você está mais na disposição de sentar e comer do que praticamente, né? De você servir. E é muito bom quando há um mover do Espírito Santo no nosso meio. Eu quero aqui receber alguns irmãos que estão conosco, e à medida que eu disser o seu nome, por favor, se pudesse colocar de pé, a gente vai te receber com bem-vindo. Se não, só dê um sinal com a sua mão, que nós vamos recebê-lo da mesma maneira. Está conosco aqui a Rose, que é a mãe da irmã Camila. Cadê a Rose? Está ali no fundo junto com a Camila, muito bem, seja bem-vinda. Também está conosco a Letícia, está ali também, essa jovem, seja bem-vinda. E também acompanhando aqui o nosso irmão Robson e a irmã Rose, o pastor Daniel e a pastora Silvana, creio que é o casal que está aqui na frente, sejam muito bem-vindos também. E tem mais alguém pela primeira ou segunda vez aqui na igreja? Todos já são da casa. Como é que nós recebemos os nossos irmãos? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Sejam muito bem-vindos. Essa casa é a sua casa. E eu tenho duas notícias muito boas, né? Primeiro, que nós aí conversando com o irmão Robson e a irmã Rosa, a semana passada, nos procuraram, e eles aí, né, declararam que no coração deles foi testificado ficar com a família Ressuscitar para congregar. Amém, irmãos? Isso, aplauda. Honra a chegada deles com as suas palmas. É assim mesmo. A alegria na casa, quando a gente recebe mais filhos, né? A casa vai enchendo, isso é bom. Sejam muito bem-vindos, pastor, irmão Robson, né? Presbítero Robson, mas eu já profetizo o pastor já, né, irmão Robson? Em nome de Jesus. E a nossa irmã Rose, né, que são um casal assim maravilhoso. Irmã Rose já é diaconisa também, na casa do Senhor, e estão aí recebidos, sejam muito bem-vindos. Os filhos, né, já congregam aqui com a gente, está ali, né, o irmão Joninha, que é os filhos do irmão Robson e irmã Rose, e a Camila, sua esposa, e o Davizinho, né, o nosso puletinha que está aí. Eu acho que foi lá para a sala das crianças. E o Isaac, é verdade, Isaac, perdão, não tinha visto você entrar aí, né? O Isaac também, que é o filho, está ali, menino bonito, né? As meninas aí, tirou o olho, hein? Já é comprometido, Isaac? Não? Ixi, vai dar trabalho. Olha aí, eu só estou vendo as menininhas assim, ó. Não, irmão, agora é só pelo Espírito, esquece a carne, tá? Depois, amém? Sejam todos muito bem-vindos. Sua família é uma família que nós já amamos, já conhecemos, caminhamos já há algum tempo, e conhecemos o testemunho e sabemos que são pessoas que honram a palavra de Deus. Então nós nos alegramos com a chegada de vocês. Irmã Najara, irmã Rose está aí, ó. Bota para trabalhar, tá bom? Tá aí. O irmão Robson deixa comigo, que eu ponho ele. Irmã Rose, você pega ela aí. E eu queria também, né, apresentar para a igreja. Irmã Ana, fica de pé, por favor. Irmã Ana, é difícil a senhora vir até aqui?
Vem cá, vem cá. Irmã Ana, essa nossa companheira, caminha conosco aqui praticamente quase, acho que desde o começo mesmo está conosco, né, irmã Ana? Quase no comecinho. Irmã Ana tem sido aí uma serva fiel, acompanhando aí a gente, tem feito um trabalho muito bom junto com as irmãs do Remifém. E a irmã Ana, ela tinha já um ministério, né, de diaconia, e estava aí um pouquinho adormecido por esses tempos, devido aí a algumas questões pessoais, e nós também conversando com ela aí decidiu também, né, por vontade própria, pela vontade do Espírito Santo na vida dela, de estar reativando aí o seu ministério diaconal. Então, nós estamos recebendo a irmã Ana aqui. Irmã Ana, seja muito bem-vinda em nome de Jesus, para o trabalho diaconal da igreja. Vocês vão ver ela aí, né? Pode aplaudir, é benção. Vem cá, irmã, espera aí, mano. Vem cá. Nós vamos orar pela sua vida. Igreja, estenda suas mãos para cá. Se eu pudesse colocar de pé, melhor por favor. Nós vamos orar pela vida dessa serva de Deus, né? Nós não vamos ordená-la nem consagrá-la, porque ela já tem o ministério sobre a sua vida. Nós vamos só orar e pedir para Deus vir usá-la, né, na proporção da sua vontade. Pai, em nome de Jesus, colocamos a sua filha, a nossa irmã Ana, em tua presença. Pedimos a Deus que através do nome de Jesus o Senhor mova todas as coisas na vida dela. Prepara, Senhor Deus, a tua filha, capacita cada dia e a use, Senhor, no trabalho da tua obra. Eis aqui a tua serva, faz a tua obra de poder sobre ela, Pai, e em nome de Jesus, que ela venha frutificar, Senhor Deus, grandes proporções para o seu reino. O Senhor sabe como usá-la e aonde usá-la, e assim entregamos ela em tuas mãos mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmã. Deus abençoe. É só arregaçar as mangas e trabalhar agora. Pode se sentar, igreja. Isso é bom demais, a igreja, ela tendo aí o seu mover, né? A igreja é movimento. E eu aprendi com um pastor, né, essa frase que eu falo que nunca mais na vida eu esqueço: igreja boa é igreja que funciona. Igreja que não funciona não adianta. Está cheio de gente aí dizendo que tem unção, tem cargo, tem posição, mas não faz nada, né? Não trabalha, não se entrega para o reino. Então, na verdade, não é uma igreja que funciona. Então, uma igreja que funciona, ela é uma igreja que produz, ela é uma igreja que frutifica. E ela vai, irmãos, acima de tudo, prosperar em todos os seus caminhos. Quando nós falamos igreja, nós saímos desse contexto de quatro paredes, saímos do contexto dos cimentos e tijolos e entramos em questão de vidas, né? Igreja é você é uma igreja portadora da presença do Espírito Santo, e isso não menospreza essa casa e nem esse ambiente, não menospreza a instituição igreja terrena, não, de modo algum. Ela, na verdade, ela é o nosso quartel-general. É aqui que somos instruídos, somos orientados, abastecidos pela palavra, como hoje nós já louvamos aqui, a ministração que nós vamos aqui passar para os irmãos. E isso tem que funcionar onde? É aqui dentro apenas? Sim ou não? Diga comigo, não. É lá fora. O nosso campo missionário é ali fora, não é dentro da igreja. Então nós sermos crente aqui dentro, sermos o modelinho perfeito de crente gospel, é fácil. Agora eu quero ver a gente enfrentar do lado de fora as questões que são colocadas para nós, para representarmos o nome de Cristo. E isso, a palavra é o que nos ensina, a instrução da palavra. E eu já quero convidar você a abrir sua Bíblia aí, Evangelho de Lucas, capítulo 12. Evangelho de Lucas, capítulo 12. Não vou ser extenso, porque nós temos o ato da ceia daqui a pouquinho, mas até meia-noite a gente sai daqui hoje, em nome de Jesus, amém? Tá no gás aí, Mário? Para tocar? Então, amém. Então, toque aí para nós, fala a Deus, vamos ver. Ah, não, tá vendo só? Ah, irmãos, nós temos aqui, outra vez eu ofereci para os irmãos alguns adesivos, mas eu acabei não tinha trazido, né? Acabei não trazendo para a igreja. Mas nós temos adesivos aqui, Alguém aqui gostaria de receber um adesivo da Ressuscitar? Se o seu carro for branco, assim, cor clara, nós temos o preto. Se o seu carro for cor escura, nós temos o branco. Nós vamos te dar de presente, aí você põe lá no seu carro, né? Na sua Bíblia, um lugar de sua preferência. Está aqui, Manajara, fica com ele aí. Eu não vou ficar oferecendo não. E os irmãos pegam com você aí, tá bom? Se quiser, é só pedir para a irmã Manajara, ela leva até você aí, tá bom? Você achou aí? Lucas 12?
Glória a Deus. Vamos para o versículo de número 47. Eu estou na versão NVI, mas o contexto é o mesmo da sua Bíblia, se for uma versão diferente. Diz assim a palavra do Senhor: aquele servo que conhece a vontade de seu Senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Mas aquele que não a conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Amém? Queridos, uma palavra muito forte, né? Muito forte, porque esse texto, ele retrata verdades muito profundas na vida daqueles que aspiram em andar nos caminhos do Senhor. E costumamos, em muitas das nossas conversas, usar, irmãos, o versículo de número 48, a última parte dele, muitas vezes para retratar, para falar acerca de comportamento ou atitudes que muitos tomam de maneira errada dentro da obra do nosso Deus. Mas eu quero, antes de entrar nesse detalhe, colocar um ponto para nós. Nós temos que entender que todos nós, independentes de servos, independentes de convertidos, de ímpios, de pecadores, de incrédulos, independente de qualquer tipo de categoria de pessoa, ou de fé, ou de crença, nós vamos um dia na nossa vida ter que sentar diante do Senhor e prestar uma contabilidade. Nós vamos que estar prestando, teremos que estar prestando contas acerca da maneira que nós um dia vivemos aqui na terra. Pastor, mas isso para alcançar a minha salvação? Não, porque a nossa salvação ela é dada pela graça. Quem tem o termômetro se você deve ser salvo ou não é o próprio Deus, não é o homem, não é o pastor, não é a igreja, mas o próprio Deus. Porém, para a nossa vida cristã ser uma vida cristã exemplar, uma vida cristã que agrada a Deus e que vai refletir muitas vezes escatologicamente ou apocalipticamente lá no tribunal de Cristo, nós temos uma responsabilidade pessoal. Você crê nisso, amém? Então, o tema da nossa mensagem hoje é exatamente essa: temos uma responsabilidade pessoal. Você que aí é líder de célula, você que vai edificar nas suas células, pode trabalhar em cima desse tema. Nós entendemos que todos nós temos que prestar contas diante de Deus, sentaremos diante dele e ali a nossa vida vai ser passada. Porém, esse texto, irmãos, além de uma proposta que Jesus está pregando ali para os seus ouvintes, e era uma dúvida que surgiu até entre os seus apóstolos, de ser algo que apontava para o futuro, Jesus ali ensinou princípios muito importantes, princípios que são profundos para o nosso cotidiano. Então é uma palavra que ela é para o futuro, mas ela é também para o presente, ela é para hoje, para o seu dia e para o meu dia de hoje. É uma palavra atualíssima, que funcionou nos dias de Jesus, e que vai continuar funcionando até a consumação dos séculos, amém? Então vemos que Jesus ele passa essas verdades, para que a igreja ela entendesse que essa responsabilidade pessoal dela não deveria ser negligenciada, que a sua responsabilidade levaria ela, irmãos, a patamares maiores. E quando nós lemos aqui a última parte do versículo 48, quando nós costumamos muitas vezes falar, quem mais é dado é cobrado, será mais cobrado. Irmãos, muitas vezes falamos isso de uma forma pejorativa, sim ou não? Trazendo juízo, trazendo uma culpa. Mas Jesus, na verdade, ensina um princípio, além de nos chamar nessa responsabilidade, Ele está dizendo para nós, olha, feliz
Abençoado será aquele que responder aquilo que é dado nas suas mãos, porque quanto mais vai ser dado para ele, mais vai ser requerido da sua vida, e quanto mais é requerido de mim, mais projetado para coisas maiores eu vou ser também. Os caminhos, eles vão começando a ser alçados na minha vida, e coisas grandes vão sendo reveladas. Deus não dá, irmãos, nada grande em mão de gente com mente pequena, com cabecinha travada, com cabecinha medíocre, com cabeça, irmãos, vamos dizer assim, ó, de gente que não se desenvolve. Deus não vai dar projetos que se expandem. Por quê? Porque Deus, diga comigo, Deus só planta semente boa em terra que já está arada. O que ara a minha vida? Qual é a terra? A terra é o meu coração, é a minha mente. E o que ara essa terra na minha vida? É a palavra de Deus. Se a palavra está aqui, minha mente ela vai se expandindo, meu coração ele vai se abrindo, eu vou entendendo propósitos, eu vou entendendo sonhos, projetos que Deus tem para mim. Mas se a minha mente ficar travada, irmãos, em picuinhas, em coisinhas que ficam travando a minha vida, não tem como Deus, irmãos, nos chamar para projetos maiores. Por isso que Ele nos diz, quanto mais é dado, mais é cobrado. Ok? Mais é exigido. Se nós olharmos para o texto, ele fala de 2 níveis de entrega. Normalmente a gente usa somente uma expressão desse versículo. Quanto mais é dado, mais é exigido. Mas ele tem uma segunda parte que diz assim, ó. Deixa eu até ler, porque na minha Bíblia ela é um pouco diferente. A quem é muito confiado, além de ser dado, isso foi uma fala de Jesus. Mas tem a segunda parte desse versículo que diz assim, ó, a quem foi mais confiado, mais será ali requerido, mais será, irmãos, exigido, mais será pedido. Então nós temos aqui um nível de entrega. Olha, eu dou uma responsabilidade, por exemplo, eu vou falar, Mário, eu vou fazer uma viagem, eu vou deixar o culto nas suas mãos. Eu estou dando algo na mão dele, sim ou não? Sim ou não, igreja? E quando eu voltar, eu vou chegar no Mário e falar assim, Mário, como é que foi aí? Deu algum problema? Eu requeri alguma coisa dele? Sim. Eu requeri uma satisfação. Eu requeri nele um relatório de como foi essa situação. Porém, eu não entreguei o trabalho nas mãos dele. Eu deleguei a ele uma função. Eu dei a ele uma parte da minha autoridade para ele, aqui, irmãos, dirigir o culto no tal dia que eu não estava. Agora, se eu chegar no Mário e falar assim, Mário, eu vou entregar a liderança da igreja, você vai ficar como pastor aqui, tá? Chegou até a tremer na base agora. Você vai ficar como pastor titular da igreja. Estou entregando a liderança. Estou dando algo de confiança na mão dele. Estou confiando a ele o trabalho. E diante da primeira responsabilidade em relação à segunda, qual que tem mais peso? A primeira ou a segunda? Segunda. A primeira poderia ter acontecido um problemão, mas quem era o pastor da igreja sou eu, e ia acabar resolvendo a situação. Ele conseguiria se isentar em parte dessa situação. Mas a segunda, quando é confiado, nos chama a responsabilidade pessoal, porque eu vou ter que responder por aquilo. Nós entramos, irmãos, muitas vezes na parábola dos talentos, e é uma parábola que retrata muito bem sobre isso. Ali, na representação do dono, né, dos talentos, ele apenas deu, ou ele confiou os talentos na mão daqueles homens? Confiou os talentos. Eles tinham uma responsabilidade de granjear. Quando é confiado algo nas nossas mãos, a responsabilidade, irmãos, é de frutificar aquilo. E uma coisa é certa, vai ser exigido muito mais de nós quando for confiado algo. Aí nós olhamos para esse texto. Jesus, irmãos, ele trata desse assunto, e usamos muitas vezes esse versículo 48 como um provérbio, como um jargão na nossa vida, para
trazer o quê? Culpa na vida das pessoas. O pastor agiu mal. Quanto mais é dado, mais vai ser cobrado. Deus vai pesar a mão. E olhamos para a mão do irmãozinho que pecou. Quanto mais for dado, foi líder do louvor, foi líder de célula, foi líder disso, daquilo, agora está no pecado, Deus vai pesar a mão. Não, irmãos, o que está dizendo aqui nessa palavra, não é que Deus ele vai punir essa pessoa, mas é que Deus, irmãos, ele tem sempre, irmãos, algo melhor para a vida daquele que está disponível a realizar uma solução de todos os problemas. Aqui, irmãos, ele traz para nós um ensinamento sobre novas autoridades. Diga comigo, novas autoridades trazem novos desafios. Quando aqui Jesus ele fala sobre isso, ele traz um princípio que ele é universal para nós. Irmãos, quando eu recebo algo que foi confiado a mim, como eu vou lidar com aquilo, pode fazer a coisa andar para melhor, ou pode travar na minha vida, ou pode parar, ou pode estagnar na minha vida. Muito mais será pedido, muito mais será exigido. Jesus estava dizendo, olha, quando as autoridades entrar na sua vida, você tiver algo que foi confiado a você, tudo que é confiado a você é uma nova autoridade. Eu quero me casar, me casei, você recebe ali um novo desafio na sua casa. Quem que foi confiado a você? A sua esposa. Foi confiado quem? O seu marido. Você tirou ela de uma casa, tirou ele de uma casa, vou usar um exemplo aqui, e você assumiu essa responsabilidade, sim ou não? Sim. Então diga aí para o seu marido, para a sua esposa, fala assim, foi confiado alguma coisa a você. Fala, eu fui confiado a você. Olha aí. Agora entrega o manto, fala assim, agora você tem responsabilidade sobre mim. E é grande. Irmãos, tudo aquilo que você recebe e que é confiado a você, é entregue. Você começa a exercer autoridade, domínio e administração sobre aquilo. E a partir do momento que você exerce a administração sobre aquilo, a nossa responsabilidade, ela começa a ser ali avaliada. Ela começa a não ser questionada, mas ela começa a ser preparada para ver se você vai estar, irmãos, em condições de assumir às vezes novas autoridades na sua mão. Eu lembro, irmãos, que eu desejava ser pastor. Cadê os pastores? Levanta a mão, vou fazer uma pergunta. Eu não sei se é só o Edson. Cadê o pastor João, pastor Vanessa? Olha aí a galera aqui, né? Eu pergunto para os irmãos, se você soubesse a bronca que é ser pastor, você seria? Não. Acho que é unânime isso. Se a gente soubesse os buchos que é, irmão, a buchada que muitas vezes a gente tem que encarar, a gente pulava fora do barquinho. Mas eu não fui trazido até esse lugar porque eu queria. Porque a gente tem um entendimento que é um chamado, há uma vocação. E dentro desse processo vocacional, nos tempos determinados, Deus vai trazendo a gente. Mas uma coisa é certa, o fato de nós sermos pastores já garantiu o sucesso do nosso ministério? Não. Agora começa o processo que Pedro, no versículo 47 aqui, ele falou para Jesus. Deixa eu ver se é o verso 47 mesmo. Não, desculpa, 41. Diz assim, Senhor, tu está contando essa parábola para nós ou para todos? Aqui Jesus, ele contou uma parábola sobre ser um servo fiel, um servo que anda nos caminhos do Senhor, faz tudo certinho e receberá uma bênção sobre a sua vida. E Pedro, ele entra em confusão. Pedro fala assim, mas caramba, como é que é isso? Jesus está já pregando salvação, mas ao mesmo tempo está mandando a gente andar direitinho. Pedro entra em parafuso nessa palavra. Mas Jesus, ele traz essa explicação. Pedro, o negócio é o seguinte, meu filho. O negócio é o seguinte. Está sendo dado um negócio na mão de vocês. Mas eu não estou dando só em medidas rasas.
Eu não estou dando apenas para você experimentar e boa, depois você devolve e fica tudo certo. Não, eu estou te experimentando para te confiar coisas que será amanhã depois pedido uma contabilidade disso, porque eu tenho coisas muito maiores e novas para dar para vocês. Pedro talvez não entendia, porque até a princípio Pedro ele era apenas um discípulo. Os discípulos ali de Jesus não compreenderiam o que era que Jesus ia fazer com a vida dele. Ser apóstolo para eles era uma informação nova, porque a palavra apóstolo vem de apóstolo, significa enviado. Pô, mas ser enviado para quê? Aí eles entenderiam que quando a base é tirada, somente aquele, irmãos, que agiu com fidelidade naquilo que lhe foi confiado, quando lhe requeria uma satisfação, ele tinha o que apresentar. Quando Jesus foi tirado deles, sabe o que aconteceu? A igreja se abalou. Só que quando eles foram lançados no campo de trabalho, eles tinham o que apresentar para as pessoas. As pessoas iam até eles, cobravam curas como Jesus fez, cobravam milagres como Jesus fez, cobravam uma palavra de ministração como Jesus fez. E Pedro e os demais apóstolos tinham o que oferecer. Sabe por quê? Porque eles estavam tentando, irmãos, passar na mente dos seus discípulos e dando a informação que quando nós somos irmãos ali, muito mais julgados, nós estamos sendo projetados para coisas maiores, estamos sendo projetados para coisas superiores. Pedro, ele se tornou líder. Pedro, ele saiu do estado de discípulo, passou para apóstolo, foi pai de discípulos e fundou a igreja, e a igreja andou. Projetos maiores, sabe por quê? Porque quando foi ali confiado algo nas suas mãos, o dia que foi requerido, ele tinha, sabe o quê? O que apresentar. Nós temos o que apresentar? Nós estamos entendendo isso? Nós estamos olhando para a palavra de Deus, estamos compreendendo que novas autoridades trazem novos desafios. Irmãos, quando eu cheguei ao pastorado, eu não entendia certas questões. Um exemplo assim, eu já tive uma irmã que ligou para mim e falou assim: pastor, como é que troca o pneu do carro? Estou com o carro quebrado na rua. Eu, pastor, tem que ensinar o irmão a trocar pneu? Né? Muitas vezes eu já tive questões de mãe chegar em mim, ou pai dizer assim: pastor, fala com meu filho, que meu filho é muito mal criado. Mas peraí, eu não cheguei a pastor para isso. Eu cheguei a pastor para mostrar caminho, ensinar verdades espirituais. E comecei, irmãos, muitas vezes a questionar Deus. Eu já agi muito assim. Questionar Deus acerca de situações que vinham em conflito, em confronto com os nossos ministérios. Creio que os pastores já passaram por isso. E você fala: mas como é isso? Eu falei: Deus me deu esse pastorado para mim ensinar a irmã a soltar um parafuso de roda? Para mim ser pai e mãe de filho dos outros? Não. Isso, irmãos, foi acontecendo um monte de coisa. Mas no fim eu acabei entendendo. Sabe por que as pessoas te procuram? As pessoas vão atrás de você, às vezes por coisas banais, que aos nossos olhos podem ser: poxa, isso é uma idiotice, uma coisa tão simples dessa, por que a pessoa não resolve? Sabe por quê? Porque ela entende que aquilo que foi confiado a você é algo que veio do céu, é algo especial, e você é procurado, você é cobrado, porque ela enxerga em você que Deus já pôs a solução através das tuas mãos. Por isso que você é procurado, por isso que você é cobrado. Muitas vezes a gente reclama, fala assim: por que meu marido me cobra tanto? Por que minha mulher me cobra tanto? Por que fulano, ciclano, por que meu patrão me cobra tanto? Sabe por quê? Porque ele reconhece aquilo que foi já confiado na tua vida, e tem coisas melhores lá na frente que você não reconheceu ainda, mas essa pessoa já viu isso na sua vida. Você não se enxergou, você não viu isso fluir na sua vida, você ainda não entendeu que isso está sendo um tempo de teste, um tempo de preparação. Eu nunca pedi para ser empresário, nunca pedi para ter loja, mas numa coincidência da vida a coisa chegou até mim. E temos desafios ali no trabalho. Quem é aqui comerciante sabe muito bem como é que é isso. Ser empresário no Brasil é um verdadeiro desafio. Irmãos, anos atrás, quebrado, falido, largando tudo, entregando os pontos.
Chorei já no ombro do Fernando. Cadê o Fernando aqui, ó? Fernando é advogado. Mentira, Fernando? Eu, Fernando, não sei o que eu vou fazer. E para a honra e glória do Senhor, no tempo da pandemia, nós abrimos 2 lojas. Sabe o que eu entendi? Aquilo que Deus confiou na minha mão era um teste para ver, irmãos, que na hora que fosse requerido de mim, eu tivesse algo para apresentar diante de Deus. Aquela prova, aquela dificuldade que muitas vezes você passa, as cobranças que você enfrenta, não é, irmãos, isso daqui para derrubar você. E sabe uma coisa que a gente vê, que é terrível? No tempo em que você, não você, né, que muitos são cobrados, é o tempo que eles mais desistem. É o tempo que eles mais param. Sabe por quê? Porque não aguenta a pressão, não aguenta as avaliações, não aguenta as acusações, não aguenta, irmãos, as guerras que muitas vezes são travadas, para nesse tempo que você recebeu aquilo que lhe foi confiado, você passar por cima de tudo isso, e na hora que for exigido, você ter algo a apresentar. Nós temos uma responsabilidade pessoal. Nós temos que, irmãos, honrar aquilo que foi confiado a nós. No mundo, na nossa vida lá fora, e principalmente aqui dentro. Temos uma responsabilidade pessoal, que não pode ser largado de qualquer maneira, que não pode ser deixado, irmãos, por uma incompatibilidade de gênio, por uma incompatibilidade de relacionamento. Nós estamos largando pessoas na história da nossa vida, porque não temos, irmãos, paciência para lidar. Nós estamos deixando filhos para trás. Estamos deixando filhos para trás. Estamos desonrando os nossos filhos. Tem pais, tanto espirituais como pais biológicos, que muitas vezes amaldiçoam os seus filhos, está deixando para trás. Porque no tempo em que é requerido dele uma resposta, ele não suporta, ele desiste. Diga comigo, eu tenho uma responsabilidade pessoal. Eu tenho. Quanto mais é dado, será cobrado, será exigido. Mas a quem foi confiado, lhe será muito mais. A Bíblia, o texto da Bíblia fala assim, ó, tem a palavrinha mais, muito mais cobrado, exigido, pedido. Feche teus olhos, é só um pouquinho no seu lugar. Confronto para a sua vida. O que foi confiado a você? Pensa no ministério. Que ministério que você tem? Seja liderança, seja cargo, seja uma função dentro do reino de Deus. Não estou falando para você olhar para a placa da sua igreja. Não olha para mim, fique com seus olhos fechados. Qual é o ministério que Deus confiou na sua vida? O que foi confiado para você lá no trabalho? O que foi confiado para você profissionalmente? O que foi confiado para você dentro da sua família? O que foi confiado para você? Talvez, pode olhar para mim. Você achou aí na sua vida que foi confiado a você? Talvez na sua vida você olha isso e fala assim, mas é tão pequeno. Entenda uma coisa. Davi, antes de enfrentar um gigante, ele teve que enfrentar quem? Diga comigo, uma ursa e um leão. Se ele fosse direto na vida dele enfrentar um gigante, ele teria sido morto. Mas não. Deus primeiro testou ele, confiou a ele as ovelhas. Ele foi treinado naquele pasto, assegurou as suas ovelhas. E no dia que foi requerido dele, de ele enfrentar um gigante, ele foi lá e venceu o gigante. Talvez você está olhando para as coisas, irmãos, na sua vida, você está falando que isso aqui é tão pequeno, para a capacidade que eu tenho, para a habilidade que eu tenho.
com o conhecimento que eu tenho. Quem está me entendendo, diga amém. Talvez a gente olha, fala, meus filhos não é o modelinho dos filhos que eu queria. Às vezes a gente olha para a igreja e fala, essa não é a igreja que eu queria. E achamos isso tão pequeno e foi confiado a você um lugar nesse lugar. Mas sabe o que vai acontecer? É o seu urso, é o seu leão que você está matando todos os dias. Por isso que quando você é colocado num campo de batalha contra alguns gigantes, você passa por cima dele, irmão, sem nenhum esforço. Consegue matar com tanta naturalidade, sabe por quê? Porque você respondeu aquilo que foi confiado, e no dia que foi pedido de você uma atitude, você foi lá e fez o que tinha que ser feito. Eu quero dizer para você, esse processo ele é contínuo. Todos os tempos da sua vida Deus vai colocar autoridades novas, porém junto com as autoridades novas virão novos desafios. Quantas vezes a gente ora para Deus e fala assim, Deus, prepara, Senhor Deus, é uma pessoa abençoada para mim namorar e casar. É benção, sim ou não? É benção ou não é, solteira? É ou não é, solteiros? É. E eu acho que ninguém quer casar mais não, hein? Mas a gente ora e fala assim, irmãos, é fruto da oração. Quanta coisa a gente pede para Deus, fruto de oração? Ministério, eu sonhava em ser pastor. Eu lembro que eu sentava na igreja que eu pertencia, eu olhava lá na igreja que a gente pertencia, os obreiros sentam no púlpito, né? E eu olhava, eu tinha duas pessoas de referência, eu falei assim, um dia eu vou sentar no meio desses dois. Minha mulher sabe quem é. Eu vou sentar no meio desses dois. E eu não só sentei do lado dos dois, como eu já pastoreei um dos dois. Olha o que é. Mas tem luta, é bênção, é bênção. Mas diga comigo assim, ó, toda conquista é um pacote que vem bênçãos, mas vem problema também. Irmão, se você conseguir 1000 autoridades na sua vida, são 1000 problemas para você resolver. São 1000 situações para você administrar. Não tem para a vida de ninguém. Se você tiver isso, você me ensina, porque eu quero aprender com você. Mas não tem ninguém aqui que tem uma vida sem problema. Ou tem? Diga um glória a Deus aí. Não tem. Sempre a gente tem alguma coisa que tem que ser ajustada, tem que ser arrumada na nossa vida. E o contexto que Jesus nos ensina esse princípio, no momento que for confiado essas coisas na nossa vida, nos será, irmãos, muito mais cobrado. E como que eu vou responder a isso? É bom ter bênção? É bom. Mas eu tenho, irmãos, que andar na presença do Senhor dentro do meu casamento. Eu pedi para Deus me dar uma companheira ou um companheiro. Ele me deu, beleza, satisfiz algumas necessidades. Mas na hora que a crise vem, eu tenho que ter a presença de Deus na minha vida para me ajudar a me projetar para coisas melhores dentro do meu casamento. E assim é ministério, e assim é o trabalho, e assim é todas as áreas da nossa vida. Se você exerce alguma autoridade, vai ser requerido de você uma resposta. Diga comigo, suporte, irmão. Seja profeta na vida de alguém que vai estar talvez lá no fundo. Diga assim, suporte, irmão, a pressão da sua vida. É ela que vai te dar a bênção que você tanto espera. Crê nisso? Crê nisso, igreja? Aleluia. Quanto mais é dado, mais será cobrado, porque você foi a pessoa responsabilizada para receber. Novas autoridades são novos desafios. Talvez amanhã uma coisa nova venha nas suas mãos. O Senhor te projeta para um lugar de autoridade. Mas não vai ser só bencinha não, irmãos. Você tem que se preparar para enfrentar os problemas. E na hora que for requerido de você uma atitude ali, você vai ser provado naquele lugar. Mas em nome do Senhor você vai ser honrado. Você vai encontrar um lugar entre os melhores. E você vai receber, irmãos, não só elogios, mas a honra do Senhor na tua vida. O Senhor honra a quem o honra. O Senhor, irmãos, Ele declara quem o declara. É bíblico. Se você prestar honra ao Senhor, nos tempos em que você for mais provado, pode ter certeza que o Senhor vai te honrar naquele momento. E você vai ser abençoado. E você vai andar
irmãos, enfrentando lutas, mas sairá vitoriosas de todas, em nome do Senhor Jesus. Crê nisso? Se coloque de pé, por favor. Aleluia. Vamos orar pela sua vida. Que o Senhor nos ensine nessa noite. Todos aqueles que foi confiado uma autoridade sobre a sua vida, curva a sua cabeça. Aleluia. Eu vou liberar uma oração sobre você. Aqui você de uma maneira ou de outra, em uma área ou outra, você exerce um governo. Você exerce uma autoridade. E foi confiado a você. Eu sempre digo nas pregações que eu faço aqui: não terceirize a sua responsabilidade. Não terceirize a sua responsabilidade. É você que tem que resolver essa situação. É você que tem que lidar com aquilo que foi confiado nas tuas mãos. Pegando o hino que a Cris louvou aqui, é isso. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero eu acabo fazendo. Mas Paulo estava dizendo para Deus através dessas palavras: eu não me conformo com o meu pecado, porque eu sei que na hora que for mais pedido de mim, eu vou resplandecer Cristo através da minha vida, porque o pecado não me domina. Assim é a nossa vida, assim é nossos ministérios, assim são as áreas e autoridades da nossa vida. Você é cobrado porque enxergam o potencial que você tem. Irmão, quando o pastor chega em você e fala assim: irmão, vamos levantar, vamos trabalhar, não é porque ele quer perturbar a tua paz aí na igreja. Não, é porque com certeza foi enxergado o potencial em você. Quando você é chamado por alguém, pelo chefe da empresa, fala: ô irmão, vem cá, me ajuda a descarregar esse caminhão aqui, ó. E você é o chefe só sentado atrás da mesa. Sabe por quê? Porque ele enxergou uma subserviência em você, uma capacidade de servir que ele não enxergou em outros. Está entendendo isso? Se te cobram, é porque você tem potencial. Se te cobram, é porque você tem potencial. Xaracala basura camandarai. Essa palavra tem uma direção aqui nessa noite, para pessoas que adormeceram essas autoridades. E o Senhor está falando com você, está falando para você levantar, para que nós não corramos o risco de viver aquele princípio que diz: até aquele que tem será tirado. Não, que jamais tire de nós. Mas é a noite, irmãos, para já nos colocarmos de pé, uma noite ceia, uma noite que nós renovamos a aliança, uma noite que nós declaramos para Cristo que nós, irmãos, somos gratos pelo sacrifício dele, e dizer: Jesus, me usa na tua obra. Me
Pare de olhar para aquilo que foi exigido, para aquilo que estão exigindo. Nosso problema é que a gente olha muito como cobram a gente. Cobram muito a gente. Você tem que produzir, você tem que dar resultado, você tem que dar solução. É uma loucura para você. Nós podemos viver isso, mas não podemos valorizar isso mais do que valorizar aquilo que nós já temos recebido. Costumamos valorizar mais aquilo que é exigido de nós do que aquilo que a gente já recebeu, já nos foi dado. Estão me entendendo? Você já está no lugar que Deus colocou. Estão cobrando de você? Estão exigindo de você? Continue firme. Passos certos com Deus. E deixa que a pedrada vir. Quanto mais pedrada, mais é a confirmação que você está no caminho certo. Você está indo na direção certa. Você está fazendo tudo certinho, está dando tudo para trás. Maravilha, parabéns para você. Você está no caminho, irmãos, que Deus vai fazer coisas maravilhosas. Gente que me enfrenta a luta não sabe estar por vitória. Gente que me enfrenta o desgosto não sabe o que é o sabor, irmãos, da alegria. A palavra de Deus nos diz que todo trapo de imundícia vai ser trocado por vestes reais. O pão da angústia vai ser convertido em pão da bênção. Crê nisso? Então continua firme, suporta a pressão. A responsabilidade ela é sua. Você tem uma responsabilidade pessoal, que é não desistir. Talvez hoje você entrou aqui pensando em desistir. Esse finalzinho é para você, não desiste não. Porque se estão cobrando, e muito, é porque aquilo que foi confiado a você é coisa boa. Uma salva de palmas para Jesus.